tarde, meu nome é Simone dos Santos Coelho, sou aluna do curso de Pedagogia na modalidade EAD do Polo Barra do Piraí, sou moradora da cidade de Vassouras, estou no 6º período. Este vídeo é uma atividade onde apresentarei minha resenha acadêmica da disciplina Seminário 4, resenha esta que fiz baseada no livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, mais especificamente do primeiro capítulo, que fala da situação de opressão e os oprimidos. Bom, Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pedagogos, um dos pensadores mais importantes da pedagogia mundial, que influenciou o movimento da pedagogia crítica, além de ser também considerado patrono da educação brasileira. Defendia uma prática de uma didática dialética, onde o educando seria o autor da sua própria educação e não apenas um depositário de conhecimentos pré-estabelecidos. Esse capítulo que eu escolhi para fazer a minha resenha, ele traz alguns pontos que eu gostaria de falar agora, como por exemplo, a teoria da ação antidialógica, que é centrada na necessidade de conquista e na ação dos dominadores, ou seja, tem como característica a conquista, a opressão, a manipulação e a invasão cultural em relação aos oprimidos. A teoria da ação dialógica, que é justamente o contrário, pretende trazer o diálogo e a possibilidade de uma libertação desse oprimido em relação ao opressor. E a pedagogia da libertação, onde os educadores devem assumir um papel de formadores de indivíduos e não apenas ensinar a ler e a escrever. Nesta obra, Pedagogia do Oprimido, podemos ver que Paulo Freire trata dos assuntos importantes, como, por exemplo, a desumanização que o opressor impõe ao oprimido, fazendo com que esse se sinta diminuído e, por vezes, se não dizer na maioria das vezes, acaba aceitando essa situação de opressão sem lutar e sem questionar, né? Então, nesse sentido, ele critica a concepção bancária da educação, que é justamente onde o indivíduo entra na sala de aula e nele é depositado todo tipo de conhecimento, mas um conhecimento já pré-estabelecido, né? Um modelo que favorece apenas o opressor, né? Pois ali só é passado para esse indivíduo o que é interessante para o seu opressor e não para o oprimido. Porque o interesse do opressor é que o oprimido fique quietinho, aceitando tudo sem reclamar, né? E esse indivíduo acaba se sentindo incapaz mesmo de sair dessa situação. A ação dialógica, que é justamente o contrário disso tudo, né? Que faz com que esse indivíduo pense por si, tenha valorizado seus conhecimentos prévios, sua vida fora da escola, sua cultura, seu saber. Podemos dizer que essa obra, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é uma obra bem atual, né? Já que o que vemos hoje em dia na nossa educação é justamente isso. Pessoas recebendo informações pré-concebidas, tudo pré-estabelecido, e é justamente isso que Paulo Freire quer mudar, é justamente essa mudança que ele propõe para nós. Então, com tudo isso, eu penso que essa obra nos leva
como educadores, a pensarmos maneiras de levarmos nossos alunos a ser cidadãos críticos, a ser cidadãos comprometidos com o seu próprio futuro, com o futuro dos seus filhos, com o futuro do seu país, e não apenas, entre aspas, fantoches na mão daqueles que apenas querem lucrar, apenas visam o seu próprio bem, Então, para isso, é necessário que nós, docentes, possamos reconhecer a nossa importância como mediadores, não como fornecedores do saber, mas como mediadores do conhecimento